Como não podia deixar de ter num bom filme, vai ter cena pós-créditos. Esse vídeo tem bônus, onde a gente vai contar aqui algumas curiosidades acerca desse filme. Para começar, pela criação, né? A ideia foi do George Miller e o produtor era o Byron Kennedy, que era um cineasta amador, os dois se conheciam e tal. E o George Miller falou para ele dessa ideia de fazer o filme Mad Max. Só para você entender, o George Miller, que é o diretor, ele não tem formação de artes cênicas, de cinema, de nada. Ele era médico na emergência de um hospital dali da Austrália, né? Ele teve essa ideia de fazer o Mad Max quando ele viu um documentário de um repórter que estava indo atrás de acidentes de trânsito na Austrália. Quando tinha um acidente, ele ia lá e entrevistava as pessoas a respeito do que tinha acontecido. Tanto que o Max era para ser um repórter, e depois eles abandonaram essa ideia e começaram a mudar um pouco mais o filme. Puseram ele como policial. E depois eles começaram a inserir no contexto pós-apocalipse para, justamente, como eles não tinham muito dinheiro para fazer grandes locações, muitos efeitos especiais, essas coisas, eles tiveram que rodar onde era possível, né? Em estradas do interior, em lugares desérticos, né? Então isso combina bem com esse cenário pré ou pós-apocalíptico, e é por isso que o filme tem essa cara. Uma outra coisa também interessante, falando, né, das locações, foi uma vez que eles estavam fazendo uma das cenas, né, e apareceu um senhor, estava no meio do nada, lá numa estrada, apareceu um senhor lá perguntando: o que vocês estão fazendo? Estão fazendo uma filmagem aqui. E aí o senhor se apresentou como dono ali das terras, né, da propriedade. Não, isso aqui são minhas terras e tal, e veja bem, poxa, teve uma filmagem aqui há pouco tempo atrás, eles me deram um prejuízo aqui e tal, e arrasaram aqui umas coisas e tal. E os caras: não, pode ficar tranquilo, aqui tá tudo sob controle, a gente não vai fazer nada demais. O cara, né, acalmando o senhor lá. Nesse exato momento eles filmaram uma cena de explosão e só foi aquela bola de fogo em algum lugar. Ele botou fogo no mato, na grama, na coisa toda. Você imagina a situação, né? Não, só fica tranquilo, a gente só vai explodir umas coisas ali, mas nada demais. E também teve uma situação engraçada, né, acerca do processo de contratação, né? Como é que o Mel Gibson surgiu nessa parada? Ele foi fazer o teste para o Mad Max, onde na noite anterior ele se meteu, segundo as próprias palavras do Mel Gibson, se meteu numa briga de bar com meio time de rugby, já está todo arrebentado, estava bêbado, estava com insônia, sei lá como é que a pessoa estava. E ele foi no dia seguinte fazer o teste. Tiraram fotos dele e parece que um dos caras lá da produção falou: olha, quando você se recuperar, você volta aqui, porque eles precisam de alguns freaks, né, de alguns loucos para esse filme. E aí 2 semanas depois ele voltou lá, né, ele estava precisando de trabalho de qualquer jeito, e eles não reconheceram o Mel Gibson, né? E ele apontou para as fotos na parede que eles tinham tirado. Eles: é você, que louco, não tá. E deram um papel para ele na hora, né? E é engraçado, no filme, né, você tem o Max, que é o Mel Gibson, e o Goose, que é o Steve Bisley. Ele era colega na vida real do Mel Gibson, os dois eram da mesma escola de arte cênica, né, de arte dramática ali da Austrália. Quando eles distribuíram os papéis assim, né, a gente já imagina, pode ter rolado alguma ciumeira, né? Parece até que, se eu não me engano, acho que foi o Bisley que falou para o Mel Gibson, não estou certo disso, tá? Eu li algumas coisas, mas é muita informação, às vezes errada, mas parece que foi o Bisley que falou do filme e tal, falou para ele lá fazer o teste, não sei o quê. E quando deram o papel do Goose, né, que é o policial da moto, pro Bisley, ele adorou, né, por 2 motivos. Primeiro, que o personagem tinha pavio curto. Segundo, que ele adora moto, né, o cara é aficionado por moto, e era um papel justamente para um policial
motoqueiro, né? Então ficou tudo o melhor cenário possível. Uma outra história também que é muito interessante, a Kawasaki cedeu para esse filme umas 10 motos. E eles começaram a modificar as motos, pintura, e mete rebite, põe não sei o que, põe enfeite, personaliza, customiza, modifica, faz aquelas coisas todas. Tá, aí maravilha, chegou no final o pessoal da Kawasaki, vocês acabaram de filmar, então, quando é que vocês vão retornar as motos? Cara, tinha um detalhe que os caras tinham que retornar as motos intactas para Kawasaki, só 3 conseguiram retornar, o resto estava inutilizado. Espero que vocês tenham curtido aí esse bônus. Se você curtiu, deixa seu comentário aí, fala pra gente que a gente vai trazer mais coisas do tipo nos próximos episódios.